aula de hoje. A aula de hoje, então, vai ser do Dr. Rodrigo Ramalho, sobre vasculite, que é esse conjunto de doenças que ainda não sabemos bem a etiopatogenia, a terapêutica, o diagnóstico, e ele vai tentar nos traduzir o que tem de novo sobre vasculite. Bom dia. Nós vamos falar hoje de vasculites. Eu estou sem meu retorno aqui, eu acredito que vocês estejam me ouvindo bem. Então, começar com a definição de vasculite, um grupo de inúmeras doenças diferentes que têm em comum a inflamação da parede dos vasos sanguíneos, sejam artérias ou veias de pequeno, médio ou grande calibre. Então, eu sempre gosto de pôr essa figura para a gente ter uma ideia, né, de quantos vasos nós temos no corpo, e muitas vezes a gente esquece um pouco nesse dia a dia maluco nosso, o quanto que nós somos formados por vasos. Lembrar que a gente tem a origem dos leitos arteriais, e cada segmento nosso tem uma origem diferente. Então, veja, eu tenho aqui no arco aórtico, eu tenho a crista neural, da onde que veio. Eu tenho sometos, quando vem aqui da aorta descendente. Eu tenho mesotelium, que deu origem no intestino, mesoderma esplâncnico, as ilíacas. Então, isso é importante para a gente lembrar que a gente tem vasos que às vezes a gente acha que é parecido, mas só que veja só que a origem deles, embrionária, são diferentes. Outra coisa, eu tenho vasos distintos em órgãos diferentes, vasos distintos em órgãos diferentes. Então, veja, eu tenho vasos que eles são contínuos. Aonde? Barreira hematoencefálica, linfonodos, músculo. Eu tenho vasos fenestrados, glândulas endócrinas, lá o nosso glomérulo, lá no rim. E eu tenho vasos extremamente com realmente várias fenestras e muito mais sem solução de continuidade, tipo fígado, tipo a medula óssea, o baço, ou seja, vasos distintos em órgãos diferentes. Isso faz todo sentido, né? Cada órgão tem um vaso diferente. Mas veja, eu tenho também vasos semelhantes em órgãos diferentes. Olha só, eu tenho essa figura que eu mostro aqui para a Bárbara, e a Bárbara vai me falar assim, eu estou falando do quê, Bárbara? Olha, eu tenho funções fagocitárias, eu tenho papel na homeostase, olha só a conformação deles, células multipotentes, tem uma função contrátil, participa do desenvolvimento vascular, quando eu faço um corte transversal, olha como que ele está. Isso parece ser o quê? O rim, né? Muito bem. Mas é o cérebro. Então, eu tenho vasos semelhantes em órgãos diferentes. E eu tenho vasos diferentes em um mesmo órgão. Olha só, eu tenho capilar glomerular, eu tenho podócito, tenho as células endoteliais, aí na vasa reta eu tenho fenestras maiores, eu tenho na vasa reta ascendente, eu tenho menores do que na descendente. Ou seja, vasos diferentes em um mesmo órgão, mostrando a riqueza que nós temos no corpo humano das diferentes formações dos vasos. Eu vou usar na aula de hoje a clássica divisão que foi feita lá em 2012, justamente elencando, de acordo com o tamanho do vaso, eu tenho a classificação da vasculite. Grandes vasos, vasos médios e pequenos vasos. Eu vou focar mais nos pequenos vasos, especificamente nas ancas relacionadas. Mas até a gente chegar lá, eu vou dar uma revisada nas coisas para a gente. Então, essa figura é uma figura clássica. Então, eu vou ter, na vasculite de grandes vasos, eu vou ter arterite de Takayasu e arterite de células gigantes. Lembrando que aqui é uma boa divisão, acho que na próxima eu vou comentar disso. Eu falo na próxima. Eu vou ter vasculite de vasos médios,
poliarterite nodosa e a doença de Kawasaki. Eu vou ter a vasculite de pequenos vasos imunomediada, que vai ser a vasculite criogulinêmica, vasculite da IgA, né, a nossa púrpura diagnóstica online, e a vasculite urticariforme com consumo de complemento. O nosso anticorpo antimembrana basal glomerular também é uma vasculite, que pega também não só arteríola, como vênulas também. E, que vai ser o foco mais nosso hoje, as vasculites de pequenos vasos ANCA-relacionadas, poliangite microscópica, poliangite com granulomatose e a poliangite com granulomatose eosinofílica. Essa é uma classificação só para lembrarmos de acrescentar algumas outras doenças que vão poder aparecer também se manifestando com vasculite, por exemplo, BC, por exemplo, ortites isoladas. Eu posso ter vasculite relacionada ao lúpus, é uma vasculite secundária. Tenho vasculite secundária à sarcoidose. A gente tem aquelas vasculites crioglobulinêmicas associadas ao vírus C. Ou seja, outros tipos de vasculites podendo ser, inclusive, secundárias. Essa figura eu gosto, mais por causa da apresentação dela, mas nada mais é uma representação de vasos grandes, médios e pequenos. O que eu quero mostrar é essa figura também clássica de livro. Então, aqui a gente vai ver, relembrando, as vasculites de grandes vasos, e aí eu vou ter as arterites de células gigantes e o Takayasu. Quais são as dicas? Arterite de células gigantes, principalmente em indivíduos mais de 50 anos. Lembrar que é arterite temporal. Lembrar que pode ter uma correlação com polimialgia reumática. Lembrar do Takayasu, a gente vai ver aonde? Indivíduos com menos de 50 anos. Aí a gente passa para as vasculites de vasos médios. E aí eu vou ter sem acometimento linfonodal, mucocutâneo, que é a poliarterite nodosa. E quando eu tenho essa síndrome linfonodal, mucocutânea, eu vou ter o Kawasaki. A gente viu aí na época do Covid alguns Kawasaki sendo induzidos pelo coronavírus. E vamos para os vasculites de pequenos vasos, aqui, que é o interesse da nossa aula. Mediadas por imunocomplexos. E aí eu vou ter a vasculite crioglobulinêmica, por prenóstico online, vasculite reumatológica relacionada ao lúpus. E eu vou ter relacionada ao ANCA, certo? Ou seja, o anticorpo antineutrófilo, citoplasma do neutrófilo. Sem asma ou granuloma, é a nossa poliangite microscópica. Tem granuloma, mas sem asma, é a antiga granulomatose de Wegener, ou seja, a poliangite com granulomatose. E tem eosinofilia, tem asma, tem granuloma, vai ser a poliangite granulomatosa eosinofílica, o antigo Churg-Strauss. Aqui é para a gente relembrar as causas secundárias, eu já falei algumas delas, relacionadas aos vírus das hepatites, HIV. A gente pode ter induzido por infecção bacteriana, salmonelose, por exemplo, doenças do tecido conjuntivo, como eu já falei, induzida por drogas. Hidralazina é uma droga que a gente usa rotineiramente e, eventualmente, ela pode induzir vasculite. E ainda tem algumas neoplasias que também podem levar a isso. Bom, o diagnóstico. O diagnóstico de uma vasculite é sempre desafiador, pessoal. A gente tem que ter uma história clínica sucinta e muito bem elaborada, porque senão você acaba se perdendo. Importante checar quais drogas e medicamentos que o paciente utilizou recentemente, se ele tem hepatite, infecções passadas que podem ter desencadeado a vasculite, se tem malignidade ou alguma colagenose, e alguns sintomas que vão falar a favor da gente estar um quadro arrastado. Vasculite nunca é de um dia para o outro, pessoal. Febre, sudorese, perda ponderal, inapetência, uma fadiga que você não consegue achar muita explicação, artralgias, mialgias, eventualmente uma dor abdominal, poliarterite nodosa, por exemplo, pode dar dor abdominal. Tabagismo, aí como um fator desencadeante, há algumas descrições. E idade e sexo também. Criança, tudo, você não vai pensar em vasculites ANCA relacionadas, por exemplo.
Lembrar que para o diagnóstico, a gente vai ter que solicitar o ANCA e, quando é o antiproteinase 3, hoje a gente consegue aqui no hospital, inclusive, pedir antiproteinase 3 específico. E se ANCA vai estar positivo aonde? 75% das vezes vai ser a granulomatose, poliangite com granulomatose, o Wegener. Então, lembrar disso, que está mais relacionado ao CANCA e antiproteinase 3. Enquanto que a poliangite microscópica, ela vai estar mais relacionada ao antimieloperoxidase, ao PANCA. E aí a gente vai ver ela predominar aí em 60% dos pacientes com poliangite microscópica. A poliangite granulomatose eosinofílica é mais comum que venha um PANCA positivo, pessoal, tá? E 50% o ANCA pode ser negativo, tá bom? Vasculites, geralmente limitada ao rim, certo? Pós-imune, sem manifestação sistêmica, a gente vai encontrar mais o PANCA positivo. Bom, para fazer o diagnóstico de vasculite, devem ser realizados exames que documentem uma atividade inflamatória, lesão em algum órgão específico, ou que impliquem uma categoria específica de vasculite. Então, o cara tem vasculite, isso é muito generalizado. A gente tem que tentar definir qual órgão acometido que leva o paciente a ter essa vasculite. Vasculite renal, vasculite pulmonar, vasculite cerebral, vasculite da onde? Alguns exames vão ser primordiais para a gente, mas, de novo, é muito importante a história clínica. Hemograma, PCR e VHS alterados, creatinina para falar que a gente tem algum acometimento renal, função hepática para ver, poxa, será que está aparecendo alguma hepatite, alguma coisa induzida para esse paciente, sorologias vírus B e vírus C, eventualmente utilizar a crioglobulinemia e a dosagem de complementos, o FAM, eventualmente, pode vir positivo, e FAM positivo não quer dizer nada, mas eventualmente num conjunto de fatores ele pode te ajudar, e o ANCA. Então, sem ANCA, a gente não consegue fazer o diagnóstico. A gente pode utilizar diagnóstico por imagem. Vejam aqui que a gente vai ter uma vasculite acometendo, se eu não me engano, isso aqui é a artéria axilar. Veja que há um espessamento dessa artéria. Olha que bonita essa imagem. Esse aqui é um raio-x. Veja o raio-x dessa paciente, ela tinha uma poliangite microscópica. Olha só o acometimento pulmonar dela. Esse aqui é uma aortite também. Esse aqui é um tacaiaço. Olha só que interessante. Esse aqui é para a gente lembrar, é um caso que nós tivemos de uma poliangite granulomatosa. Era um Wegener, que ele se manifestava como nódulo. Olha só que interessante. Esse aqui é aquela paciente que eu mostrei o raio-x, a poliangite microscópica. Olha o acometimento pulmonar na tomografia. Muitas vezes o raio-x engana. Quando você faz a tomografia de tórax, você vai ter toda essa surpresa aí. Então, é muito importante a gente ter uma imagem melhor pulmonar nas suspeitas de vasculite pulmonar. Esse aqui é outro, mostrando uma vasculite na aorta. Esse aqui também, se eu não me engano, é um tacaiaço. Essa aqui é uma imagem do New England, já tem uns 4, 5 anos. Olha só, a gente não vê o acometimento dessa vasculite tão intensa. Esse aqui é no tacaiaço, que a gente não vê a ausência desse segmento da aorta devido a essa vasculite do paciente. Eventualmente, você pode utilizar o PET, tá? O PET pode falar, isso aqui é tudo aortite, ó, tudo inflamado, olha aqui como brilha a aorta, as ilíacas, tá bom? Pode ser um instrumento para a gente utilizar no diagnóstico. Eventualmente, fazer arteriografia, e aqui um exemplo, arteriografia cerebral, que é o sinal da seta, sou péssimo para ver os vasos. E a gente vai ter a biópsia. Esse aqui é uma poliarterite nodosa, lembrar o acometimento renal da poliarterite nodosa, que são os microneurismas que nós vamos ter. E é
muito difícil. Você pode ter acometimento de vasos médios, levando a acometimento de vasos pequenos, e você realmente ter glomerulonefrite associada, mas eventualmente você vai encontrar realmente só no exame de imagem, você pode fazer uma arteriografia renal, que você vai encontrar os microneurismas aqui na poliartrite nodosa. No caso que a gente vai discutir mais a fundo hoje, nas ANCAs relacionadas, veja que é primordial a gente ter uma biópsia renal na mão. Tá? E aqui a gente vai ter o granuloma, a gente vai ter a crescente, sinal aqui. Lembrar da apresentação clínica das 3 síndromes. GPA é a poliangite granulomatosa. Vejam que ela acaba sendo a mais comum em algumas casuísticas. Aqui é por milhão de pessoas, ela chega até 146 casos por milhão de pessoas. A idade de aparecimento típica é entre 45 e 65 anos. Não há distinção nenhuma ANCA relacionada, pessoal, em relação ao sexo, tá? E você vai ter envolvimento na poliangite granulomatosa, você pode ter envolvimento do trato respiratório superior, lembrar aqueles quadros de sinusopatia, de necrose de trato superior, assim como o trato inferior também. Tá bom? Lembrar que a gente já falou isso, certo? A antiproteinase 3 predomina, o CEANCA, 75% das vezes, tá? E a taxa de recidiva, de recaídas, tá? Vai ser maior no Wegener, no CEANCA positivo, na granulomatose, do que na poliangite microscópica. Tá bom? A poliangite microscópica, ela vai ter uma prevalência mais baixa, tá bom? Pode afetar um extrato um pouquinho mais para frente de idade, uma década na frente em relação à granulomatosa, tá? E é uma vasculite necrotizante. Geralmente, ela vai afetar realmente mais pequenos vasos, tá bom? E a glomerulonefrite acaba sendo mais comum na poliangite microscópica do que o quadro pulmonar, tá bom? Tem um quadro mais para frente que eu destrincho isso aí. Lembrando que está mais relacionado ao PANCA positivo, e como eu disse, a taxa de recidiva vai ser menor do que a granulomatosa, do que o Wegener. E a poliangite eosinofílica é bem mais raro, tá? Você vai ter eosinófilo, você vai ter um quadro associado de atopia, eosinofilia, asmático. E aí também vai predominar o PANCA em relação ao CEANCA, mas muitas vezes o ANCA vem negativo, tá bom? 50% das vezes na eosinofílica o ANCA vem negativo. Aqui está um pouquinho melhor separado, as duas principais, a granulomatosa e a poliangite microscópica, de novo, mostrando a diferença de idade, uma década mais para frente na poliangite microscópica, tá? A patologia, você vai ter a inflamação granulomatosa, enquanto na poliangite microscópica não. Manifestação renal no CEANCA positivo vai ser mais aguda, ou seja, o quadro começa e você vai ter o acometimento renal mais rápido, enquanto que na poliangite microscópica, apesar de ser mais comum, é uma lesão que demora um pouquinho mais de tempo. Lembra que você não tem granuloma, tá? Envolvimento respiratório, no Wegener, ele é mais comum, podendo aqui, ó, o nódulo. Lembra que eu mostrei o exemplo do nódulo? Podendo ser presente mais outras apresentações pulmonares, e o envolvimento respiratório na poliangite microscópica ele é menos comum, mas óbvio, ele também está presente de novo, um quadro talvez um pouquinho mais crônico do que tão abrupto. Via aérea respiratória superior é comum na doença granulomatosa com poliangiite, raríssimo na microscópica, tá? Então, a taxa de recidiva maior também, como eu já falei, no CEANCA positivo, tá? E isso aqui é tratamento, essa aqui é uma revisão
aqui agora do American Journal of Kidney Disease, 2020, do ano passado, está mostrando que talvez vai ser melhor rituximab do que a ciclofosfamida nesse paciente. Nós vamos falar um pouco de terapêutica para frente. Eu achei esse aqui, ó, coloquei características renais, essa é uma revisão agora, que saiu agora em 2021, mostrando que, geralmente, o baseline da granulomatosa, ela é uma função renal um pouco melhor, tá? Enquanto que na poliangite um pouquinho menor. Histopatologicamente, tem uma lesão inflamatória mais ativa, lembra do granuloma, tá bom? E a vasculite, a proporção de pacientes que eventualmente tem um Wegener, tem um CANCA positivo e está bem limitado ao rim, é 10% só quando é CANCA positivo. Muito mais comum o PANCA positivo. Então, as nossas paucimunes, geralmente, é mais PANCA positivo. A resposta ao tratamento, com melhora renal, ela é melhor no granulomatose do que no polingite microscópica. O prognóstico a longo prazo também é melhor na polingite granulomatosa. Só que, ao mesmo tempo, o risco de recidiva também vai ser maior em relação à polingite microscópica. Esse aqui também é uma revisão do ano passado, bem legal, da Nature, e aí ele mostra cada segmento do corpo, então acometimento de ouvidos e cabeça e pescoço é mais comum na polingite granulomatosa, certo? Coração, mais comum na eosinofílica. Rim, mais comum na polingite microscópica, bem mais do que na eosinofílica. Então, ele vai destrinchando aqui cada região do corpo, vale a pena dar uma olhada. Falar um pouquinho da patogênese, tá? Longe de mim querer explicar tudo isso para vocês, mas o que a gente tem que saber é que a gente tem fatores externos contribuindo para a ativação desse antígeno, tá? Eu posso ter, como eu mostrei, eventualmente quadros infecciosos, tem algumas relações descritas com o tabagismo. E lembrar que o cerne da coisa é a injúria endotelial. Eu acho que isso é importante vocês saberem, tá? Importante aqui, ó, vou chamar a atenção para vocês, no último slide da aula eu vou falar aqui dessa via que pode ser ativada via fração 5A do complemento. No final da aula tem uma droga que saiu esse ano, inclusive, já tem antiga, mas saiu esse ano, mostrando que ela pode ser efetiva no controle da vasculite, por agir aqui como um antagonista desse receptor aqui de quimiocinas relacionadas ao fator 5A do complemento. Então, o que eu quero mostrar aqui é que você vai ter uma alteração da sua resposta de células T efetoras, levando a inflamação tecidual, injúria endotelial, formando o granuloma. O granuloma nada mais é do que um aglomerado de células, pessoal, que tem que ter células gigantes. A definição de granuloma é que você tem que ter células gigantes, que vai ter esse agregado de células aqui, causando a inflamação local. Isso aqui é só pormenorizando essa patogênese, então mostrando que você vai ter uma ativação do antígeno dos neutrófilos, formação desses microabscessos e esse agregado de células aqui causando o granuloma e a disfunção. Está um pouco perdido na real nossa prática mais antiga, e os trabalhos são baseados nesse score, tá bom? Então ele vai mostrar a atividade da vasculite nos diferentes sistemas. E tem também aqui esse VDI que a gente chama,
que vai mostrar realmente o quanto que a lesão vascular está presente, e ser 5 ou mais pontos após 6 meses de diagnóstico, isso está atrelado a uma mortalidade 6 vezes maior. Para a gente, falando do rim, lembrar da classificação histológica quando eu tenho a vasculite. Se ela tem uma esclerose glomerular maior que 50%, ele vai ser classificado como classe esclerótica, e isso, obviamente, tem correlação com os desfechos renais. Se eu não encontrei mais de 50% de glomérulos esclerosados, se eu tenho mais de 50%, eu tenho esclerose, mas não é mais de 50%, eu tenho o que a gente denomina de classe focal. Sem isso, eu tenho crescente, e aí mais de 50% vai ser denominado de classe crescêntica. Sem 50% de crescente, a gente vai ter uma classe mista, aí, um acometimento focal, inflamatório, mas com menos de 50% de crescente. Isso tem implicação prognóstica, que a sobrevida renal está atrelada a diferente achado da sua biópsia. Esse aqui são diferentes estudos, cada um desses são diferentes estudos, mostrando que, obviamente, o pior prognóstico é quando a gente tem muito mais glomérulo esclerosado, tá? O melhor prognóstico quando eu tenho acometimento só focal, e quando a gente tem crescente, essa sobrevida renal vai variar o quanto que a gente tem de fibrose ou não. De interessante, esse ano eu achei, saiu um trabalho comparando o prognóstico quando você tem arterite comprovada na biópsia renal. E isso vai conferir, isso aqui é uma casuística grande, são 251 casos, se eu não me engano é meio clínica, eu preciso checar, não tenho presença aqui, agora não me lembro de onde que é. E aí você vai mostrar que você estar livre de insuficiência renal crônica terminal, end stage, aqui é renal crônica terminal, vai ser melhor quando você não tem o componente de arterite, isso aqui é arterite, ó, na biópsia renal. A partir do momento que você encontra, então ele vai ser um fator a mais de mau prognóstico renal, a presença de arterite. Outros preditores de sobrevida renal, alguns preditores negativos, tá, de sobrevida, inclusive, do paciente, obviamente, pacientes mais idosos, que já se apresentam com necessidade de diálise, creatinina anormal no primeiro mês, o C-ANCA positivo acaba conferindo um pouco de pior desfecho, um score elevado de atividade da vasculite. E praticamente são os mesmos em relação aos prognósticos renais, tirando a idade, eventualmente chega um jovem que tem todos esses acometimentos, ele vai ter um prognóstico renal pior. Vamos falar um pouco de terapêutica. Deixa eu ver o meu horário aqui, vou acelerar um pouco. Esse aqui são os estudos que a gente tem desde lá do final da década de 90. Eu vou pontuar alguns deles. O primeiro deles é o EPEX, e aí ele mostra que talvez realmente a plasmaférese eu consiga ter uma melhora renal com 3 meses, livre de diálise. E durante muito tempo a gente utilizou a plasmaférese como adjuvante no tratamento desses pacientes, como uma situação realmente sine qua non, tem que fazer plasmaférese para esse paciente melhorar. E depois, com o andar da carruagem, a gente está vendo que talvez a resposta toda não esteja na plasmaférese. O grande estudo que veio questioná-la é o PSIVAS, que saiu no ano passado, ele ficou cozinhando aí uns 2 anos, aí, mas ele vale a pena a gente comentar. Quando você tem uma vasculite grave, foi optado por se fazer ou ciclofosfamida ou rituximab para esses pacientes. Vejam que há uma distribuição igual do número de pacientes, 350 em cada braço. E um braço você fez plasmaférese, e no outro braço você não fez plasmaférese. E dentro desses grupos houve uma diminuição mais rápida do corticoide do que uma redução padrão do corticoide. Ou seja, trabalho extenso, tá?
durou anos, se eu não me engano, são 5 anos de casuística. Todos os pacientes tinham uma filtração glomerular estimada de menor de 50, ou seja, é o paciente que chega para nós, ou hemorragia pulmonar. E o objetivo primário foi avaliar a morte por qualquer causa ou doença renal crônica dialítica. E o secundário foi não inferioridade da dose reduzida de corticoide. Ele tem algumas particularidades. Em termos de doença, então havia mais poliangite microscópica, tá bom, do que poliangite granulomatosa. Todos com anemia. Esse aqui é uma crítica. A mediana da creatinina na admissão é de 3,7. O intervalo variando entre 2,3 e 5,5. Veja, ele só tinha creatinina, eles não tinham biópsia nesse estudo. Não era obrigatório ter a biópsia para o paciente entrar no estudo. Então, talvez uma crítica aí é que a gente está lidando com diferentes graus de acometimento renal do que propriamente a gente pegar e colocar isso tudo num grande balaio e falar, não, o rim, realmente a plasmaféresis não funcionou. Também há uma crítica em relação ao acometimento pulmonar, tá? E aqui a disfunção grave pulmonar foi definida por saturação de 85% ou menos em ar ambiente, ou a utilização de ventilação mecânica. E, por fim, aqui mostrando que houve 35, 1/3 dessa casuística usou ciclofosfamida oral. E hoje a gente sabe que a ciclofosfamida endovenosa talvez seja melhor realmente do que a ciclofosfamina oral. Bom, de qualquer maneira, o estudo mostrou, depois de 6 anos de segmento, que a plasmaférese não alterou mortalidade nesses pacientes e nem desfecho renal, em termos de diálise, dependência de diálise. E quando se reduziu mais rápido a dose de corticoide, também não mostrou diferença em termos de desfechos secundários, que é o que estava objetivando no PECSIS. Então, as limitações são justamente o que eu falei, sem dados de biópsia renal, a gente não sabe o quanto de fibrose tinha aquele paciente, que mesmo que ele tinha uma creatina de 3, em relação ao paciente com creatina de 2,5. Será que a gente está lidando com populações diferentes em relação à fibrose? Eu acabei de mostrar que tem muita relação considerando os desfechos. Uma análise de subgrupo, pessoal, mostrou que talvez haja um benefício na hemorragia pulmonar, veja aqui que favorece a plasmaférese, que talvez haja um melhor desfecho quando do acometimento de hemorragia pulmonar. Tá? Em relação ao pulmão, há um tempo da resolução da hemorragia pulmonar, mas a proporção dos que morreram com essa manifestação, isso não é claro. Então, esse é um motivo de crítica no estudo também. E também há quem critique a maneira que a plasmaférese foi ofertada, ela não foi ofertada com troca de plasma, e sim com albumina. Essa é uma casuística da Mayo Clinic, essa aqui é da Mayo, do Fervenza, e ele analisou todos os pacientes dele que realizaram plasmaférese. E ele quis comparar os desfechos de indução e remissão entre rituximab e ciclofosfamida e, como objetivo secundário, avaliar essa plasmaférese. Essa aqui é a coorte dele, ele tinha 1.830 pacientes, e o que ele estudou foram esses 250 aqui, ó. Esse último braço aqui. Todos com envolvimento renal grave, com menos de 30 de filtração glomerular estimada. E o que ele mostra é que os resultados, certo, tanto com a ciclofosfamida quanto o rituximab, não houve diferença nos desfechos, tá bom? Nessa casuística de anos dele, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 anos, tá? E também não tem diferença na plasmaférese. Mas lembrando, ele está lidando aqui com indivíduos com uma filtração glomerular menor que 30.
tá bom? Então, aqui não houve diferença. Em relação à plasmaférese, então, permanecem as dúvidas quanto à validade da utilização em hemorragia pulmonar grave e, na IRA isolada, realmente, ela não parece ter benefício. Aí, agora eu vou falar um pouquinho de algumas terapias de indução. Deixa eu passar rápido, senão não dá tempo aqui de eu falar. Então, falando da ciclofosfamida, esse é o Ciclopes, que ciclofosfamida EV parece ser melhor do que a ciclofosfamida via oral, tá? O estudo RAVE, como indução, lembrando aqui, ó, ele exclui pacientes mais graves do ponto de vista renal e também do ponto de vista pulmonar, e aí ele compara rituximab e ciclofosfamida, e aí o rituximab não é inferior em atingir remissão, comparado à ciclofosfamida, e o rituximab, olha aqui, é esse último quadro, ele é melhor nas recidivas. Esse estudo já mostra que o rituximab é superior à ciclofosfamida, principalmente na poliangite granulomatosa. Já o rituxivas vai mostrar quando você agrega rituximab mais ciclofosfamida, tá? E comparando com ciclofosfamida e asa, tá bom? E aí esse regime ele não for superior, baseado no rituximab, tá? E em relação a rituximab e ciclofosfamida, deixa eu só deixar bem claro isso. Rituximab associado à ciclofosfamida não foi melhor do que a ciclofosfamida isolada, tá? É isso que esse estudo fala. E depois ele olha a longo prazo a ciclofosfamida e a azatioprina. Então aqui ele mostra justamente isso a longo prazo, a princípio, só voltando, quando ele analisava em um ano, parecia não ter diferença, quando ele extrapola isso para 1000 dias, já parece ser um pouco melhor você usar ciclofosfamida junto com rituximab, tá bom? Isso vai corroborar, pessoal, o quê? Que isso aqui são as conclusões da indução. A ciclofosfamida é tão boa quanto VO, mas é menos acumulativa. Tem trabalhos, casuística menores, mostrando que a IV vai trazer menos dano. Então, hoje, a nossa preferência aqui é pela endovenosa. O rituximab é uma boa opção para indução, principalmente na granulomatosa, nas recidivas. Isso o indivíduo já usou ciclofosfamida anteriormente. A gente tem um caso agora do Douglas, inclusive, ele está indo para o rituximab, ele recebeu o rituximab. E a terapia combinada talvez tenha um papel aí na doença grave renal e pulmonar. Aqui é terapia de manutenção. Eu vou pular um pouquinho isso aqui, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Os Mann-Ritson são 3 estudos, tá? Esse último deles, que é o que foi mais recentemente publicado, ele usa o rituximab como manutenção a cada 6 meses, tá? Passou 28 meses dessa terapêutica, aí começa o terceiro braço de estudo, um grupo de pacientes continuou recebendo rituximab a cada 6 meses e a chance deles permanecerem livres de recaídas é maior do que aqueles indivíduos que não receberam o rituximab. Ou seja, então, parece que o rituximab tem um papel aí na manutenção de manter esses pacientes longe, livre da doença. Esse aqui é o Ritazarem, e ele compara rituximab com azatioprina como manutenção, e realmente, veja aqui, a azatioprina é o vermelho, e livre de sobrevida, livre de doença, o rituximab acaba prevalecendo em relação à azatioprina. Então, como manutenção, o rituximab é melhor que a azatioprina, e vale a pena a gente avaliar, foi um dos estudos que eu pulei, a titulação aí do ANCA para você individualizar o rituximab. Não podemos deixar de falar um pouco do CADIGO.
que saiu o capítulo aí das ANCAs relacionadas. O que ficou definido? Para induzir remissão, tem órgão-alvo afetado, creatinina maior que 5,7, você pode considerar plasmaférese. Eu vou mostrar depois o consenso americano dos reumatologistas, tá? Eles excluem plasmaférese. Aqui talvez você possa considerar plasmaférese, então CADIGO continuou considerando plasmaférese, tá? Em situações de risco de vida, então talvez aquela hemorragia alveolar com disfunção renal grave. De qualquer maneira, ele deixa no mesmo patamar ciclofosfamida e corticoide em relação a rituximab e corticoide, tá? E, naqueles casos leves, você pode considerar só micofenolato. Você vai usar, para o controle da doença, a droga que você induziu, ou rituximab ou ciclofosfamida, tá? E aí, para manutenção, depois que entrou em remissão, 3 meses a 6 meses, você vai trocar para azatioprina e diminuir o corticoide, tá? Ou você continua o rituximab e diminui esse corticoide, tá? Tempo de tratamento, ninguém sabe, tá? Vai de 18 meses até 4 anos. Aqui eu coloquei algumas coisas do CADIGO. Lembrar que ele tem, o CADIGO desse ano, ele aponta alguns pontos bem práticos. Isso ficou bem legal. Ele está bem mais palatável para a gente ler. Então, ele está bem mais gostoso para você ler. Então, eu acho que vale a pena mostrar algumas coisas. Eu não vou discorrer de tudo, eu já citei algumas coisas, senão fica muito longo. Mas ele traz alguns quadrinhos ali, ó. Rituximab é preferível para crianças e adolescentes, para mulheres ainda que têm idade fértil, talvez idosos realmente muito frágeis, aqueles grupos realmente que eu tenho que poupá-los de corticoide, e nos pacientes com poliartrite granulomatose. Então, o rituximab vai ser a droga de escolha. E a ciclofosfamida vai ser preferida se você realmente não tiver rituximab, se ele tiver uma disfunção renal grave, tá? E você, em combinação de 2 pulsos intravenosos de ciclofosfamida com rituximab. E aí você pode considerar, lembra aquela terapia em conjunta, que talvez a médio prazo não funcione tanto, 1 ano, tudo, mas a longo prazo parece ser um pouquinho melhor quando a gente associa ciclofosfamida com rituximab. Isso aqui é importante para a gente no dia a dia, descontinuar a terapia imunossupressora após 3 meses, se o cara ficou em diálise e ele não saiu da terapia renal substitutiva, então não tem por que insistir com imunossupressor. Quando eles falam de você desmamar o corticoide rápido, eles utilizam a tabela do Pexivas de desmame mais rápido do corticoide, isso aí está lá, eu vou falar dela. Isso aqui tem as doses, então está bem pormenorizado as doses em quadrinhos, isso a gente não tinha antes no CADIGO, tá bom? E aqui, de novo, ó, ele considera plasmaférese para indivíduos com creatinina maior que 5,7, requerindo diálise, ou, não é E, ou com rápido aumento da creatinina. E, de novo, não é ou, e em pacientes com hemorragia alveolar difusa com hipoxemia. Tá? Se a gente tiver um quadro, e às vezes a gente tem esse quadro desafiador, que a gente não consegue definir se o paciente tem anticorpo antimembrana basal glomerular, aí é imperativo, em quadro de síndrome pulmão-rim, que a gente faça plasmaférese para esse paciente. Então, se você pensar que ele possa ter um anticorpo antimembrana basal glomerular associado, então a gente tem que fazer plasmaférese. Tá? Aqui, em termos de recomendação para terapia de manutenção, se recomenda rituximab ou azatioprina e baixa dose de corticoide após a indução. Tá? Quando considerar a retirada da manutenção, certo? Então, a gente tem que avaliar muito bem o risco de recidiva, tá? E o paciente tem que estar bem
explanado em relação a isso. Aqui, ó, a duração da azatioprina, que eu falei, 18 meses a 4 anos, a hora de parar é sempre complicado. Aí aqui, quando você pode considerar como dose de manutenção rituximab, doença frequente, com recaída, de novo, granulomatose, idosos, pacientes que vale a pena você tirar o corticoide mais rápido e alérgicos à azatioprina, tá? Que mais do Cadigo? Esse aqui é uma informação importante, ó. Postergar o transplante até que os pacientes estejam em remissão completa por mais 6 meses. ANCA positivo não deve, você fazer a sorologia e ir lá e tá ANCA positivo, não deve postergar o transplante, ou seja, não é um parâmetro para a gente ver. Esse aqui, ó, pessoal, eu acabei pegando, esse aqui é o guideline do Colégio Americano de Reumatologia. É desse ano, de agosto agora, fresquinho. Aqui, eles são taxativos, que não há papel para plasmaférese, tá bom? Eles não indicam plasmaférese nos casos de ANCA, tá? Relacionada à hemorragia alveolar. Então, eles seguem o Pexivas, o resultado do Pexivas à risca. E eles falam justamente isso. Aqui, eles já recomendam rituximab sobre ciclofosfamida, tá? Em qualquer, tanto a granulomatose quanto a polionite microscópica. E reduzir rapidamente a dose do corticoide, tá? Induziu remissão? Se não, ele troca. Se você usou rituximab, você vai dar ciclofosfamida. Se você usou ciclofosfamida, vai dar o rituximab, tá? E a terapia de manutenção após remissão, preferencialmente rituximab, tá bom? E depois metrixate ou asa, miclofenolato ou leflunomide, isso aqui por ordem de recomendação. Então, eles são taxativos em recomendar a manutenção com rituximab, tá? Aqui são os casos menos graves, eu não vou falar disso. Esse aqui é um site bem legal, pessoal, é da indústria, tá? Eu descobri isso aí nesse último ano. Eu coloquei aqui, deixa eu ver se ele vai abrir. Ele vai abrir. Eu não sei se a gente... Não, eu acabei... Tá bom, eu vou deixar ele aqui na tela. E depois vocês... Deixa eu só minimizar ele aqui. E depois vocês consultem, eu acho que vale a pena. Chama Understand ANCA Arteritis Vasculitis, tá bom? Então, é bem legal e tem tudo lá, tá? Tem os estudos, tudo, ele é super fácil. Ele tem, com essa gamificação que a gente vive hoje, ele tem joguinhos para vocês fazerem e entendendo a doença, é bem legal, tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhada. E por último, lembra que eu falei lá talvez tenha uma via que ativa o ANCA, os neutrófilos lá, relacionada à fração 5A do complemento. Essa é a droga, é o Avacopan. Esse aqui é o primeiro estudo dela, antigo, de 2017, do Jason. E ele mostrava que, olha aqui essa última aqui, ó, presta atenção nessa última. Você dando o Avacopan ou prednisona, e aí ele faz placebo. O Avacopan, ele não foi inferior à prednisona em relação a manter o paciente sem atividade, aqui, ó, ele faz o BVAS, sem atividade da vasculite. Isso é importante por quê? Porque esse ano saiu no New England, o estudo fase 3 do Avacopan, no lugar aí como replace do esteroide. Então, mostrando que naqueles grupos, eles utilizaram o corticoide até a semana 26 de remissão. Então, não houve diferença estatística, mas a partir do momento que você leva esse trabalho até remissão sustentada, que ele chama, até a semana 52, né? Que é 1 ano. E aí, o Avacopan, ele foi até melhor do que aqueles pacientes que tinham usado corticoide, tá bom? Esse aqui é a dose acumulada de corticoide. Realmente, com a Avacopan, você conseguiu poupar corticoide.
Toda essa casuística estava em uso de corticoide antes, tá, pessoal? E eles são induzidos ou com ciclofosfamida ou com rituximab, tá? E aí, aqui mostrando justamente a probabilidade de evitar a recidiva. Então, aqueles com prednisona ficaram menos livres de recidiva do que os indivíduos que utilizaram esse inibidor do fator da fração 5A do complemento, o avacopan. Tem sérias críticas esse trabalho, acho que esse era o meu último. Uma das críticas é que os pacientes pararam de tomar o corticoide na semana 26, então, obviamente, que você acaba expondo eles a maior recidiva. Então, assim, como o New England, até o Marcelo está aí na aula, o sarrafo do New England caiu muito aí no Covid, né? Então, não sei o quanto que isso possa ter contaminado aí, mas tem muita crítica a esse trabalho, mas realmente parece ter um efeito aí, o avacopan, se ele vai ser o substituto do corticoide, talvez ainda seja um pouco cedo para a gente falar. Bom, era isso que eu tinha para falar das vasculites. Estou à disposição aí, quem quiser comentar, fazer pergunta, está à disposição. Foi meio corrido aí, porque a aula acabou ficando longa. Está dentro do horário, começamos um pouquinho atrasado, são 12h02, mas está aberto para perguntas. Oi, Rodrigo, é Marcelo aqui. Duas coisas, né? Primeiro, teve justificativa do Cadigo para ainda falar da plasmaférese para os pacientes graves e você, na sua opinião, você acha que ainda cabe plasmaférese nesse cenário? Marcelo, teve sábado, quem teve a oportunidade de assistir o Flug, que é um dos coordenadores do KDIGO, né? De glomerulopatia, o Flog falou no Congresso Paulista de Nefro. E ele falou, ele citou aí nominalmente que talvez ainda tenha um papel realmente a plasmaférese nesses casos graves, especificamente o grupo dele lá na Alemanha, eles ainda consideram a plasmaférese, então assim, a opinião dele é uma opinião importante, né? E, então, assim, eles ainda consideram a plasmaférese no paciente grave, com hemorragia alveolar grave e acometimento renal grave. Tá? Aqui nós tivemos um caso ano passado. Abri o vídeo, porque está sendo gravado. Eu não estou vendo o vídeo de vocês. Desculpa, não entendi. O vídeo, porque está sendo gravado, para mim não aparece nada, só está aparecendo o som. Não, mas tá aberta a minha câmera, viu? Então tá bom. Então tá bom. E aí, Marcelo. O Flug foi bem taxativo nisso. Nós tivemos um caso ano passado de que a gente acabou, a gente teve um caso que era um menino que já veio de fora e a gente fez plasmaférese, ele era um antimembrana basal glomerular, agora que estou lembrando, mas a gente teve um caso que não era, uma senhora acabou talvez mudando o desfecho em termos de mortalidade dela, ela está viva, ela está em hemodiálise, mas não mudou o desfecho renal, tá? Se a gente for ver se ela tinha um acometimento grave, ela não chegou a ser entubada, essa senhora, tá? Mas ela quase foi entubada. Se foi a plasmaférese que melhorou ela ou não foi, realmente eu não tenho certeza de falar isso. Mas eu acho que a gente tem que ponderar caso a caso, viu, Marcelo? Eu acho que a posição dos reumatologistas, eles são taxativos em não prescrever plasmaférese, é uma recomendação deles. Tá? Mais alguma pergunta? Alguma participação? Os residentes, aluno, os convidados? Os residentes estão aqui, né? Importante para eles assim, o que eu vejo é que a gente vai ter que usar o rituximab. E nós temos grandes
fácil, mas a gente enxerga. Então, se relacionar também na saúde suplementar, muitas vezes a saúde suplementar não quer liberar rituximab, então eu acho que agora a gente está bem documentado aí para a gente poder pleitear nesses casos, né, vira e mexe aparece, né? Então, uma pergunta, essa orientação de manter a plasmaférese seria até resultados... Deixa eu ver aqui a pergunta. Isso aí, na verdade, você começa, geralmente é difícil você conseguir que o anticorpo antimembrana basal glomerular saia rápido o resultado. Então, a gente acaba seguindo as diretrizes, e essa foi até uma discussão nossa com a equipe aqui da Hemato, que é a responsável por fazer a plasmaférese na nossa instituição. Então, a gente acaba fazendo 7 sessões, tá, de plasmaférese, e até sair o resultado. Geralmente, você pode intervalar ou não, fazer em 14 dias, mas a ideia é que você faça pelo menos 7 sessões de plasmaférese. Geralmente, o antimembrana basal glomerular demora de 10 a 14 dias para sair aqui na nossa instituição. Ele vai para fora, ele não é realizado aqui. Então, até sair, você vai manter. Você tem que manter a plasmaférese se você tem dúvida que tem antimembrana basal glomerular envolvido. Mais alguma pergunta? O rituximab é impressionante a quantidade de utilização dele. Quem assistiu um congresso paulista de nefrologia viu assim dezenas de conferências, de relatos, rituximab em glomerulopatia, mas na vasculite parece que está bem estabelecido aí por esses trabalhos controlados. Impressionante como é que eles conseguem juntar tantos casos de vasculite grave, né? Claro que não são os trabalhos que nem medicamento para diabetes, cardiovascular, que são 2.000, 5.000, mas eles têm casuísticas grandes aí para poder acompanhar aí 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, eu acho que... Eu sempre duvidei muito da plasmaférese, não sei, sempre achei que ela entra ali meio... Então, mas até o momento, ela está ficando cada vez mais questionável. Eu sempre tenho uma dúvida se ela vai ajudar mesmo ou não, mas os trabalhos que o Rodrigo acabou de expor aí, Cadigo, os reumatologistas e esses trabalhos publicados aí bem controlados, parece que ela está ficando aí para esses casos graves de hemorragia pulmonar só mesmo. Tá bom. Muito bom. Muito obrigado a todos. Tchau, obrigado. Até logo, tchau. Obrigado, um abraço aí a todos. Abraço, Marcelo.